eu fui até pegar um café, porque eu queria começar falando que esse vídeo, ele já deveria ter saído há muito tempo. Só que o que aconteceu, né? Eu participei desse campeonato em julho. Eu tô gravando o vídeo de reação do campeonato agora em setembro. Eu já tinha feito esse vídeo de reação, só que eu acabei excluindo, sem querer, esse vídeo. Então agora eu tô tendo que regravar. Então vou ter que vir aqui, né, na minha memória, pra lembrar de tudo sobre esse campeonato. Muita coisa aconteceu no meio do caminho, né, mas eu realmente gostaria de deixar registrado como foi pra mim participar desse campeonato de pole dance, como forma até de motivar algumas pessoas, né, a quem tenha vontade de participar de algum campeonato, independente da modalidade esportiva que pratique, porque pra mim foi muito desafiador, sabe, criou uma casca, assim, de atleta, foi bem legal. Não foi o melhor resultado, mas foi o melhor resultado para aquele momento. Então, esse campeonato que eu participei foi o 8º Campeonato Brasileiro de Pole Dance e Fitness, organizado pela Grazi Brunner, e eu representei o estúdio Lotus Pole Dance, que é da minha professora querida Ana Paula Rocker, e eu agradeço muito a ela por ter me convidado para participar. Quando ela chegou com a mensagem de WhatsApp falando assim, ó, esse campeonato é a sua cara, daí eu vi lá, Pole Dance, Fitness. Aí eu fiquei, realmente é a minha cara, eu vou ter que participar. E eu já tava querendo participar realmente porque eu queria muito me desafiar em alguma coisa. Eu gosto de desafio de modo geral, mas o pole dance por si só ele já é desafiante e você participar de uma competição, então, é muito mais. E como que esse campeonato, né, ele foi organizado? Então, basicamente, a gente tinha que gravar um vídeo e esse vídeo ele tinha que ter 4 minutos, no máximo. E a gente escolheu uma música de fundo. O vídeo ele não poderia ter cortes, então a gente tinha que fazer toda a sequência coreográfica em 4 minutos, sem cortes. Enviamos para a organização do evento, indicando todas as figuras executadas. E aí, tinha um dia e um horário para que todos os vídeos das alunas que fossem competir, não só alunas, mas profissionais, enfim, de pole dance fossem competir, passassem nesse dia. Então, e além disso, esse campeonato, ele contava com 3 modalidades, né? Então, a gente tinha a iniciante, né? A gente tinha a modalidade intermediária, que foi a que eu participei, e a que mais teve inscritas. Teve muita gente inscrita, foi bem competitiva essa modalidade. E a modalidade profissional, então a gente tinha profissional professor e profissional aluna. Enfim, como eu disse, né, eu participei dessa de intermediário, foi muito concorrido, teve muita atleta boa, que olha, eu acho que nem deveria estar no intermediário, já deveriam estar no profissional, mas tudo bem. Eu não ganhei essa competição, eu não tinha muito esse propósito, o meu propósito realmente era era sair da minha zona de conforto para poder me desafiar, né? Como eu falei no início desse vídeo, o meu objetivo era realmente me desafiar, sair da minha zona de conforto. Apesar de que esse campeonato ele foi online, né? Então, de certa maneira, eu continuei ali na minha zona de conforto, mas foi bom para o início, né? Porque com certeza eu quero participar de outros em diferentes modalidades, enfim, né? Então, como que era para ser montada a sequência coreográfica? Porque sim, tinha lá todo o regulamento, né, do campeonato. A sequência coreográfica ela deveria ser montada na barra fixa. Então, por exemplo, a gente tinha a sequência com 3 giros. E esses giros, eles tinham que ser todos executados na barra fixa, não podia ser barra giratória. E isso, assim, não que me prejudicou, porque na verdade eu nem treinava muito giro na barra fixa. Então eu só tive que treinar mais para conseguir executar, porque realmente foi muito difícil para mim a questão dos giros na barra fixa. Muito difícil. Mas assim, saiu. Não saiu perfeito, mas feito melhor que bem feito. Então, a execução de 3 giros, e esses giros eles tinham que dar uma volta e meia em torno da barra. Mais isso, né? Mais uma dificuldade. Aí, além dos giros, a gente tinha a sequência de figuras. Então, a gente tinha que fazer 2 figuras de cabeça para cima e 3 figuras de cabeça para baixo.
E além das figuras e dos giros, a gente ainda tinha um combo que tinha que conter 5 figuras. E a gente tinha que sustentar essas figuras, eu não me lembro exatamente ao certo, se eram 4 segundos ou se eram 3 segundos, enfim. Mas a gente tinha que sustentar essas figuras na trava. Então, né, elevar o grau de dificuldade ali da aluna. E essas figuras a gente tinha que iniciá-las e finalizá-las. O que é iniciar e finalizar uma figura, né? Principalmente não com relação ao como, mas com relação às figuras em si. A gente tinha que subir na barra e descer da barra para depois iniciar outra figura. Então não podia ser algo que transicionasse. Até daria, mas daí não iria valer a transição que foi realizada, entendeu? Ia valer só realmente a figura ali que você marcou que estava realizando. Então a ideia era subir na barra, fazer a figura e descer da barra e depois fazer a outra figura. Uma das coisas legais desse campeonato, porque ele foi brasileiro, né? Ele não foi a nível estadual. E até mesmo campeonatos a níveis estaduais podem trazer profissionais de outras regiões. Mas o mais legal disso é que teve muita gente de várias regiões do Brasil. Então você vê como é o polidense em outras regiões, é muito legal o que esses professores estão ensinando e tal. Apesar de que a gente tinha que se concentrar em figuras que eram pré-determinadas no campeonato, então a gente tinha que pegar, eu vou concorrer no nível intermediário, então eu só posso fazer figuras que estão ali constando no nível intermediário, não posso fazer outros tipos de figuras. Então, por exemplo, se eu não me engano, tinha como fazer algo do iniciante no amador, mas enfim, agora eu realmente não tô lembrada, mas a gente tinha que fazer figuras do amador, né? Se eu tô concorrendo no iniciante, eu vou fazer figuras do iniciante, né? Giros do iniciante. Eu acho que giro podia ser do iniciante, porque, por exemplo, tem um giro que eu executei, que é um giro do iniciante, não um giro do intermediário. Então, acho que, né, é isso. Só quero deixar bem frisado que, olha, eu me esforcei muito nesse campeonato. Eu treinei exaustivamente, eu me lesionei, né? Eu tive uma lesão muscular ali, nada muito grave, mas acabei me lesionando. O meu pulso abriu, porque assim, eu realmente treinei exaustivamente, porque eu tive esse compromisso com a minha professora, com o estúdio e, sobretudo, comigo mesma. Se eu me propus a fazer algo, eu vou fazer esse algo até o final. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos lá para a nossa reação. Vamos iniciar esse react. Só para vocês saberem, eu tirei o áudio por uma questão de copyright, então vocês só vão escutar a minha voz aqui. Mas para situar vocês, eu ensaiei, né? Fiz essa sequência toda com a música Sweet Dreams da Eurythmics. Então, é isso aí. Uma música bem legal. Vamos lá. Então, vamos começar pela sequência de giros. O primeiro giro que eu executei foi o Atitude. Foi bem legal a execução dele, na minha concepção, porque eu girei bastante, então iniciei e finalizei o giro. Isso é ótimo. O segundo giro que eu fiz foi o Boomerang. Eu não gostei dele, não. Eu achei que Deixa eu só parar aqui, né? Que pra isso que serve a reação. Eu achei que as minhas pernas, elas poderiam ter ficado mais estendidas, né? O joelho mais estendido, o pé mais em ponta. Mas assim, é como eu falei pra vocês, os giros foram os movimentos que mais pegaram pra mim durante toda o treino, né? Durante toda a execução dos treinos, né? E a parte final também, que foi quando eu mais treinei os giros. Mas enfim, eu não gostei muito do bumerangue. Fazer o quê, né? Aprendizado para as próximas. Vamos continuar. O terceiro giro foi o corkscrew, ou saca-rolhas. Eu gostei muito desse giro, eu achei ele muito legal. Deixa eu voltar ele aqui. Porque, né, você dá um impulso ali, mas olha só que legal. Você tem que ficar com o corpo bem durinho pra conseguir fazer ele. E a minha preocupação foi, tem que dar uma volta e meia. É muita pressão em dia de campeonato, gente, porque é muita coisa pra fazer e são coisas que geralmente não são fáceis, né? Enfim, então terminando essa sequência de giros, a gente vai pra sequência de cabeça pra cima, né? Para as figuras de cabeça pra cima. Então a primeira figura que eu entrei foi o Yogini. A minha professora, né, até me relatou que muitas alunas não gostam de fazer o Yogini,
Por quê? Porque é dolorido, dói essa parte, essa região aqui, né? E realmente ele é muito dolorido se você não entra corretamente nele. Então, a questão de muitas figuras, às vezes, ficarem doloridas na pele é a questão da trava, de você não conseguir entrar direto na trava, escorregar e, né, dar ali aquela... Ai, como é que se diz? Dá aquele beijinho de polidense, né? Então, essa foi a primeira figura da sequência de cabeça pra cima. Eu gostei dela, tanto da entrada quanto da saída, não houveram erros. Aí a segunda figura é uma das minhas preferidas no polidense, que é o Sunflower. Então, a gente entra no Sunflower pela mexicana, até daria pra ter feito uma mexicana ali, mas seria outra figura, né? E aí ficou bem bonitão o movimento e tal, e o Sunflower é legal desse movimento, porque realmente, ele, quando você vai fazer ele dá uma viradinha como se fosse o movimento do girassol, né, em direção ao sol. Então, é um dos meus movimentos favoritos do polidense, assim, justamente por causa disso. E aí, né, dei ali aquela, uma enfeitadinha na apresentação, claro. E o campeonato, ele permitia que a gente utilizasse grip, né, mas não permitia que a gente limpasse a barra, né? O grip, para quem não sabe, é uma cola utilizada no polidense para que a gente, né, porque a mão sua, é normal, todo ser humano sua, né? Alguns suam em uma proporção menor e outros em uma proporção maior. O meu caso, eu tô mais ou menos ali, sabe? Mas enfim, eu precisei usar grip, mas não podia usar toalhinha, né? Que normalmente a gente usa toalhinha com álcool para limpar a barra, para que a nossa aderência, a aderência da nossa pele fique melhor ali na barra. Então, como era permitido, eu utilizei, né, dessa regalia. Então, porque a sequência de cabeça para baixo, a gente tem que cuidar, né, porque você tá de cabeça para baixo. A primeira figura, né, da sequência de cabeça para baixo que eu fiz foi a mais difícil, que foi o cocum. E elas tiraram um ponto de mim dessa figura, apesar dela ter ficado muito bonita. Sabe por quê? Olha só o que eu fiz aqui. Eu basicamente tirei aqui a partezinha do shorts porque eu esqueci de fazer isso antes. E precisa estar aderida essa parte da barriga aqui, eu pelo menos tenho isso em mim, que tem que estar aderido pra não escorregar. Porque daí quanto mais pele aderida, melhor, menos chance de escorregar. Elas tiraram um ponto, mas enfim, né? Bom, aí eu pensei, né, melhor feito do que bem feito. É isso. Aí a gente vai para nossa segunda figura de cabeça para baixo, que foi o origami. O origami, eu acho que assim ele ficou bonito, mas durante os treinos, assim, quando eu fazia, eu expandia mais o meu tórax. E quanto mais você expande o tórax, assim, mais bonito ele fica. Então, assim, também é aquela coisa, né? Melhor feito do que bem feito. Tá ali. Eu fiz. Ficou bem feito? Tá feito. Então, mas pra vocês verem a dimensão da força que a gente precisa fazer, sabe? Em cada figura. Por isso que você executar cada coisa muito bem feita é muito difícil, porque é muito tempo de prática. Né, eu tô há 2 anos no polidense, então acho que é 2 anos já que eu tô, então é bem difícil. Tá, essa é a terceira figura, essa é o poisson. Eu tinha muita dificuldade em fazer o poisson, agora ele sai bonitinho, né, poderia ter saído mais bonito, mas enfim, né, eu sou muito exigente. E o poisson, assim, a gente preferiu essa saída, tipo, direto da barra, porque já tava perto do chão mesmo, né? Então era só sair. E também facilitava muito a vida. Então, poisson. Terceira figura de cabeça pra baixo. Agora a gente vai pro nosso combo. E, gente, nessa hora aqui eu já tava um pouco atrasada. Porque eu treinei tanto polidense nessa época que eu tava muito cansada já, sabe? Eu acho que se eu fosse pra fazer esse mesmo combo hoje em dia, eu estaria muito melhor, porque eu já tô descansada dessas figuras, então eu renderia muito mais. Mas enfim, bora lá. Eu não sei se eu sei fazer vídeo de reação não, porque eu tô parando toda hora, né?
Agora a gente vai pro nosso combo. Então, a primeira figura do combo foi o Scorpion. O Scorpion. Aí do Scorpion, né? A gente tem que ficar um pouquinho ali na figura, uns 3 segundos mais ou menos. 3 ou 4. Aí eu fiz a flecha. E da flecha eu fui pro Superman. Superman, ele mexeu um pouquinho. E esse era um dos movimentos também que eu mais tive dificuldade em executar. Porque eu sei fazer o Superman, mas não tava saindo na coreografia, né? Na sequência coreográfica, enfim. E esse daí é um dos mais queridos por mim também. Depois do Sunflower vem o quê? Vem o Dove. O Dove é esse daqui, ó. Coisa mais linda é o Dove, gente. Eu adoro o Dove. Pera aí, deixa eu voltar pra mostrar o Dove pra vocês. Esse daqui é o Dove. Coisa mais linda no polidense. Aqui eu expandi bem o tórax. Beleza. E aqui, né, foi um shoulder mount. É difícil no final fazer um shoulder mount. Enfim, escorreguei lindamente e parei em 4 minutos. 4 minutos certinho. Enfim. É isso, galera. É isso. Então, pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre ter participado desse campeonato? A minha experiência. A minha experiência foi ótima. Não foram os melhores resultados? Não foram, mas foram os melhores resultados para aquele momento. Então, como eu falei, né, eu acho que se eu fosse treinar tudo que eu executei para o campeonato hoje, eu estaria muito melhor, porque eu já tenho essa memória dentro de mim e eu estou descansada, né? Então, com certeza os movimentos teriam saído mais fluidos, eu teria treinado mais, mas é aquela coisa, foi o meu primeiro campeonato. Eu ainda pretendo fazer um vídeo contando sobre a minha trajetória no polidense, mas assim, eu estou no polidense há 2 anos e pouco, né? Eu sou um bebê ainda, eu tenho muito para engatinhar, tenho muita coisa para aprender, então, não sei, assim, pra mim, eu não tenho muito o que me cobrar com relação a isso, porque pra mim foi muito satisfatório. Eu fui justamente, né, participar desse campeonato porque, primeiro, ele era online, então, de certa maneira, eu ainda continuo ali naquela zona de conforto, porque se fosse um campeonato que tem plateia, que tem público, eu acho que eu poderia até participar, mas eu não teria feito movimentos tão extremos assim, sabe? Eu teria feito movimentos mais fáceis de executar no polidense. Mas de certa maneira foi válida a participação, porque eu criei ali uma questão de participar de campeonatos. Eu aprendi muita coisa nova, movimentos que eu nunca tinha imaginado fazer. Por exemplo, só para citar para vocês aqui dos movimentos que eu aprendi somente para fazer esse campeonato. Foi o Yogini, o Sunflower, que virou o meu top 1 dos movimentos favoritos. Qual mais? O Cocoon, que também é um dos movimentos assim que eu acho mais lindo no polidense, né? Mais lindos no polidense. A figura mais linda do polidense. Qual mais? Que foi tipo o primeiro assim que... O origami também foi... Então eu aprendi muita coisa nova. Eu aprendi os giros, por exemplo. Eu não sabia. Eu acho que em toda a minha trajetória do polidense, essa trajetória tão longa, né? 2 anos... eu nunca tinha executado o bumerangue, eu não tinha executado o saca-rolha, eu tinha feito a atitude bem mal feito uma vez. Então, assim, eu aprendi muito. É sempre válido a gente se desafiar, a gente enfrentar um novo, sabe? A gente cria uma casca ali que vai ficando cada vez mais grossa e a gente vai ficando cada vez mais bom naquilo, que no final o resultado é muito satisfatório. Então, gente, eu desafio muito vocês a participarem de campeonatos, porque é algo muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de reação, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Se ficou confuso, me desculpem. Mal ainda, tô pegando o jeito de falar com a câmera, né? Ainda não é uma coisa assim tão fácil. A questão do roteiro também, eu sinceramente, eu gosto de escrever roteiro, mas eu não consigo ficar nele. Eu gosto de ter esse diálogo com vocês, uma coisa mais fluida, uma coisa que vem na minha cabeça. Tô falando aqui, tipo uma conversa. É assim que eu gosto. E é assim que eu vou fazer, né? Então é isso.
Beijos, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem esse vídeo. Enfim, até a próxima!